Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos que acompanham o Diário do Comércio pelas redes sociais. Meu nome é Ana Carolina Dias e nós estamos começando mais uma live da série de lives sobre as reformas. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a reforma administrativa e eu convido todos vocês que querem debater, querem saber mais informações e acessar o conteúdo multimídia sobre todas essas reformas, tanto a administrativa quanto a tributária e a previdenciária, que também nós já fizemos esses conteúdos. Acessem juntosporminas.com.br/reformas por Minas. Ali você vai ter acesso a todos esses conteúdos com timelines, podcasts, matérias, informações, gráficos, e também as nossas lives ficam disponíveis nesse site, assim como nas redes sociais. Sigam a gente nas redes sociais para receber notificações e poder acompanhar toda semana as nossas lives sobre as reformas. E hoje, para conversar sobre a reforma administrativa, avaliar o que está sendo proposto até aqui por essa reforma, eu vou conversar com a vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, a Cristiane Fortini. Boa tarde, Cristiane, tudo bem? Sem microfone. Boa tarde, Ana Carolina, tudo bom? Tudo bem, tudo tranquilo. Para começar, Cristiana, eu tenho pedido às pessoas para falar um pouquinho quais seriam os principais pontos apresentados por essa reforma, né, administrativa no caso, e quais que você considera mais importantes, para a gente contextualizar um pouco aí para quem está acompanhando. Você sabe, Ana Carolina, que só com essa pergunta a gente já gastaria todo o tempo da live, né? Porque ao apontar os pontos que me parecem mais importantes, mais relevantes, eu teria que fazer uma abordagem muito, digamos assim, muito extensa, porque a reforma ela traz, ela pretende fazer alterações que são relevantes. Mas eu acho que vou me concentrar em alguns que me parecem cruciais. A primeira coisa é que está a se introduzir no artigo 37 caput da Constituição, que é o artigo que estabelece o rol de princípios que devem conduzir a atividade administrativa, e a atividade administrativa não é atividade só do executivo, o judiciário, o legislativo também exercem atividade administrativa. Estão a serem introduzidos, serão introduzidos, se a reforma vingar do jeito que ela está proposta hoje, outros princípios. A gente vai totalizar 13 princípios. Isso parece, talvez, indolor, isso parece, se a gente olhar que os princípios fazem, de certa forma, sentido, quando a gente pensa em inovação, por exemplo, da ideia de que a administração pública tem que ser mais criativa, tem que buscar alternativas que sejam mais de vanguarda para enfrentar as demandas que lhes são apresentadas, mas há necessidade de a gente investigar o porquê da introdução desses princípios. Alguns desses princípios novos, na verdade, eles refletiriam ou estariam, de alguma forma, acolhidos num princípio que já existe no texto constitucional, que é o princípio da eficiência. Quando a gente vê, por exemplo, que se está querendo alocar ali o princípio da subsidiariedade, qual que seria a ideia de subsidiariedade? A ideia de subsidiariedade que mais se afina, inclusive, ao estilo do governo, às intenções da reforma, é de um esvaziamento do Estado que só seria chamado a se manifestar, a operar, quando não houvesse, de fato, uma movimentação satisfatória por parte da iniciativa privada. E essa ideia de subsidiariedade, ou seja, de um Estado mais tímido, de um Estado mais recolhido, deixando um espaço maior para a iniciativa privada e só vindo atuar nos momentos de falta, de escassez dessa iniciativa privada, não está, na minha avaliação, acertado com o resto da Constituição. Então, aqui, só com base neste princípio, a gente já teria uma boa discussão. A nossa Constituição, Ana Carolina, não é uma Constituição liberal. A nossa Constituição, ao contrário, ela clama pela participação do Estado, ela reclama a participação do Estado. Isso não significa dizer que ela não seja, que ela antagonize com a presença privada. Não, a presença do setor privado, dos operadores privados, ela é permitida na Constituição, nos limites que a Constituição estabelece. Quando a gente vê a ideia de subsidiariedade, o que sugere é uma maior amplitude da presença privada e uma maior retração do Estado. E a essa ideia se alia um conjunto de medidas que, uma vez implementadas, elas vão desincentivar a presença das pessoas no setor público, ou seja, elas vão tornar pouco atrativa
a carreira pública. Pelo menos em parte, isso vai se viabilizar, se tudo andar como está hoje previsto no texto da reforma. Então, nós temos um enfraquecimento a partir da ideia de que o Estado não deve ser o operador principal, o Estado deve se recolher. Isso não está explícito, Ana Carolina, na reforma, na PEC, na proposta de reforma, mas isso se detecta pelo discurso que a envolve e por uma série de redações de dispositivos que, no conjunto, sugerem essa ideia. Volto a dizer que não é que se deve ter uma aversão à presença privada, mas essa aversão à presença privada não pode implicar um desmantelamento do Estado naquilo que o Estado faz de essencial. E, em segundo lugar, por esse desincentivo, por esta pouca atratividade que a carreira pública, cada vez mais, essa não é a única reforma que faz isso, mas a cada reforma que vem, a carreira pública vai se tornando um pouco atrativa, e isso colabora para um esvaziamento, para uma atuação que não seja a atuação que a gente espera como cidadão, e esse círculo ele vai se alimentando. A administração pública ou o Estado, pensando de forma mais macro, não realiza de maneira satisfatória, então vamos chamar a iniciativa privada, vamos tornar menos atraente a carreira pública, as pessoas que vão para lá são menos sagazes, são menos interessadas, são menos produtivas, menos capazes, o enfraquecimento se dá e a gente não tem uma solução, uma luz no fim do túnel. Então, acho que essa é uma primeira coisa. A segunda é uma proposta de redimensionar a ideia de estabilidade. E aqui vale, eu acho, algumas observações. A primeira é a seguinte: a estabilidade não é uma coisa prevista só na Constituição atual. A estabilidade esteve presente nas nossas constituições todas. Ela foi prevista, ou ela é entendida como alguma coisa que favorece o interesse público. E por que favorece o interesse público? Porque se for possível uma troca constante das pessoas que estão lá, nas funções administrativas, nos vários locais onde essa função é desempenhada, se não há uma proteção a essas pessoas, a cada troca de governo, elas se sentem ameaçadas, porque defendem uma certa ideologia, elas se sentem ameaçadas, porque tem um traço religioso, elas se sentem ameaçadas, isso levaria a uma descontinuidade. Portanto, a noção de estabilidade não é uma noção para favorecer as pessoas, é para favorecer a coletividade. De fato, o que a gente percebeu foi uma alteração prática, digamos assim, desta ideia de estabilidade. Ou, talvez, falando de uma forma mais apurada, o Instituto da Estabilidade, que deveria servir como proteção ao interesse público, ele, de fato, não se revela o tempo inteiro consentâneo com essa ideia de proteção ao interesse público. Por quê? Porque nós não podemos ignorar que há servidores públicos, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu também sou servidora pública, que não entregam aquilo que se espera. Mas, para isso, Ana Carolina, a gente já tem um remédio. Quando se vende a ideia de que a estabilidade ela precisa ser revista, porque ela não serve ao interesse da coletividade, porque a estabilidade protege o ineficiente, porque a estabilidade impede a demissão daqueles que cometem infração, porque a estabilidade impede redução de custo com funcionalismo, isso não é verdade. A nossa Constituição já prevê que o servidor público pode, primeiro, para conquistar a estabilidade, ele tem que passar por uma avaliação de desempenho. Segundo, a nossa Constituição já prevê, por exemplo, que uma vez conquistada a estabilidade, esse servidor deveria se submeter a contínuas avaliações de desempenho. E o que acontece na prática que a gente não tem isso materializado? É verdade. Na maior parte dos casos, as pessoas conseguem, uma vez tendo sido aprovadas um concurso público para cargo efetivo, tendo sido nomeadas, tendo entrado em exercício, elas conseguem, ao final dos 3 anos, com uma boa facilidade, conquistar a estabilidade. Então, este ponto é que precisaria ser o foco. Nós precisaríamos ter um controle real da avaliação necessária para que as pessoas pudessem adquirir a estabilidade por mérito e não pelo decurso do tempo. A realidade nos mostra
que essa avaliação de desempenho, quando ela é realizada sem uma profundidade, uma investigação maiores. Portanto, este é um ponto. E o segundo tudo bem, eu mereci, passei pela avaliação de desempenho de forma correta, mostrei, revelei a minha capacidade, meu compromisso com a coisa pública, minha produtividade, mas depois disso eu preciso continuar a ser avaliado. Isso está previsto na nossa Constituição. Faça referência lá a uma lei complementar para disciplinar estas avaliações de desempenho sucessivas à aquisição da estabilidade, que deveria existir, ou seja, a lei deveria existir, as avaliações de desempenho deveriam existir. Então, veja, para controlar a possível ineficiência, um comportamento inadequado por parte do Estado, a gente já tem remédio na Constituição. Logo, eu acho que é importantíssimo lembrar as pessoas disso. E esta questão da estabilidade, como é que ela está sendo tratada aqui pela PEC? Os que estão estáveis hoje, os que já estão na administração pública não sofrem uma alteração. Os que entram a partir de agora, a partir do momento em que a reforma, se ela vingar, for promulgada, aí sim nós teremos diferentes tipos de vínculos. Então, a gente tem as carreiras típicas do Estado. Para essas pessoas existirá a estabilidade e existirá também, paralelamente a esta figura das carreiras típicas do Estado, aqueles servidores que têm o chamado vínculo por prazo indeterminado, mas que não são ocupantes de cargos típicos de Estado. Na primeira hipótese, dos cargos típicos do Estado, eles continuarão a ter estabilidade, mesmo os novos. O processo, entretanto, vai ser um pouco diferente, porque as pessoas vão fazer concurso público, ok? O concurso público permanece. Elas passam por um chamado vínculo de experimentação, vínculo de experiência. Esse vínculo de experiência, para esta hipótese dos cargos típicos de Estado, é de no mínimo 2 anos. E depois disso, além disso, apenas os classificados, considerados assim, melhores durante esse vínculo de experiência, é que de fato vão poder adquirir estabilidade. Então, eu tenho, no frigir dos ovos, a mesma ideia dos 3 anos que hoje existe, só que ele está dividido. São 2 anos de vínculo de experiência. O vínculo de experiência é o equivalente à atual avaliação de desempenho. Mais 1 ano depois desse vínculo de experiência. Que, no fundo, também é para saber como é que o sujeito se comporta. Então, os 3 anos estão presentes. A pergunta é, vai de fato haver uma experimentação, uma valorização deste período? Porque se não houver, nada muda efetivamente. E, pelo menos com relação a esses que têm carreiras típicas do Estado. E as pessoas costumam perguntar, mas, Cristiano, o que é carreira típica do Estado? Já que só esses serão blindados, só esses serão homenageados com a estabilidade. Carreira típica do Estado vai ser definida, os parâmetros para isso serão definidos numa lei complementar federal. E depois desses parâmetros definidos, os estados, municípios, União, poderão, então, eleger para si o que ali é carreira típica do Estado. Quero, com isso, então, te dizer que nós não vamos ter uma unidade de entendimento sobre o que é carreira típica do Estado, porque a lei complementar não vai dizer o que são os cargos, quais cargos são típicos do Estado. Ela vai traçar parâmetros, diretrizes. E aí as leis dos entes federados vão dizer, aqui, a partir das diretrizes da lei complementar, são carreiras típicas do Estado. A gente pode ter, então, uma diversidade de tratamento a respeito disso. Esses que adquirirem estabilidade vão poder perdê-la. Já podem hoje, Ana Carolina, mas vão poder perdê-la. E o que há de inovação a respeito da perda de estabilidade? Bom, eles vão poder perder, a inovação está no fato de que uma das hipóteses hoje que a gente tem de perda de estabilidade é uma sentença judicial transitada em julgado. Uma das hipóteses. Existem outras. A avaliação de desempenho insatisfatória é uma hipótese, mas precisaria de ter efetiva avaliação, que é o que a gente não tem. Processo administrativo em que se apurou uma falta grave.
é uma hipótese hoje. O que muda? É que a hipótese de perda de estabilidade por sentença judicial não precisará mais ser só por decisão transitada em julgado. Quando um órgão do Poder Judiciário colegiado tiver aplicado esta medida, tiver, então, condenado alguém à perda do cargo público, isso poderá ser implementado. Eu te diria, então, que a gente tem mais ou menos preservadas as hipóteses de perda de estabilidade com essa adição. Pode-se perder a estabilidade sem estarmos diante de uma sentença judicial transitada em julgado. Entendi. Posso falar? Pode, claro. Ao lado desses de carreira típica do Estado, a gente vai ter um contingente de outras pessoas que também entram por concurso público, e aí eu quero fazer uma observação sobre isso, que vão ter um vínculo chamado de prazo indeterminado, mas que não são detentoras de estabilidade. E aí a dificuldade é de saber qual é o tipo de proteção que elas têm. Elas fazem jus a alguma proteção ou a nenhuma proteção? A reforma está remetendo à lei disciplinar esta questão do rompimento deste vínculo de prazo indeterminado, que não é para as carreiras típicas do Estado. Então, a gente não tem uma resposta pronta na PEC, mas se a PEC está dizendo que só esta parte aqui é estável, pode vir a ser estável, só os ocupantes de carreira típica de Estado, é porque as outras, obviamente, não são estáveis. Faz sentido algum grau de proteção, porque essas pessoas trabalham para a administração pública não pode atuar de maneira caprichosa, não é a ideologia de um ou de outro que pode justificar o rompimento deste contrato, desse vínculo, mas, enfim, não está claro porque a reforma remeteu à lei abordar essa questão. E talvez fosse interessante, não sei se eu posso continuar, se você quer me fazer alguma pergunta, de repente eu já... O que eu queria perguntar é assim, para a gente até entender um pouco exatamente sobre isso que você está falando, que tem algumas pessoas defendendo que a reforma tem que abarcar os atuais servidores, porque, né, no caso, mudando as coisas só para quem vai ingressar, vamos dizer, demoraria mais para que se veja uma mudança prática, né? Então, acho que as pessoas têm dito que para mudar, até para ter os impactos econômicos, seria interessante também colocar os atuais servidores, né, nessas mudanças que vão acontecer. E aí, como que você avalia essa ideia? Então, vamos falar um pouco disso. Vamos falar, por exemplo, da questão da estabilidade. Não é possível que a PEC, que a reforma, retroaja para alcançar os servidores estáveis. Isso seria inconstitucional. Mas, Ana Carolina, os servidores estáveis que não estão atuando de maneira consentânea com o interesse público, a pressão da sociedade deveria ser para que a gente tivesse reais avaliações de desempenho. Porque, senão, nós vamos ter uma outra reforma e nada vai mudar. Não adianta a reforma dizer assim, nós vamos ter menos estáveis. Os estáveis vão estar nas carreiras típicas do Estado. São as carreiras mais importantes. Se o problema está na permanência de pessoas que não deveriam ser consideradas estáveis, continuar usufruindo da estabilidade, o foco, isso pode ser feito agora, sem nenhuma reforma à Constituição, deve estar no processo de avaliação que leva à aquisição de estabilidade. Ninguém passa em concurso público e é estável. Hoje, sem reforma, são necessários 3 anos. E se deve fazer uma avaliação do comportamento. Por que não se cobra isso hoje? Por que não se cobra que, de fato, nós tenhamos avaliações periódicas de desempenho? Porque com essas avaliações, hoje, com o texto constitucional que nós temos, a gente também poderia fazer uma remoção dos servidores que não estão atuando de maneira satisfatória. Então, é uma ilusão, Ana Carolina, achar que a reforma, porque ela vai diminuir o número de servidores estáveis no futuro, ela resolve o problema. Ela não resolve. O problema não está na Constituição. E você me pergunta da questão econômica. Bom, primeiro que se a gente estiver falando da estabilidade como um peso econômico,
os estáveis podem perder o cargo por razões de ordem fiscal. Hoje, existe um artigo na Constituição que estabelece exatamente isso. Eles não são os primeiros a sair a uma cadeia de, digamos assim, de afetados. Eu começo com os ocupantes de cargo comissionado, função de confiança, servidores não estáveis, mas se a questão fiscal apertar, eu já posso hoje demitir alguém, não é nem demitir, porque essa pessoa não fez nada de errado, afastar alguém, exonerar alguém, até a terminologia um pouco adequada aqui, estável, um pouco complicada, estável, porque há uma questão de ordem fiscal. Então, nós temos dispositivo constitucional que estabelece isso. Era interessante que as pessoas conhecessem, porque isso está no 169 da Constituição de 88, isso foi objeto de alterações, mas isso está hoje lá. E talvez faça sentido a sua pergunta pensando em uma outra coisa. A gente vê que a reforma, ela dá uma boa autonomia a estados e municípios. Então, estados e municípios, e a própria União e o Distrito Federal, terão uma autonomia para legislar sobre o seu pessoal. Como hoje já existe. Cada estado, cada município tem o seu estatuto. Mas a PEC, ela pretende combater algumas realidades municipais, estaduais, sobretudo, porque no Estatuto Federal já não há mais previsão, se não para tudo, porque agora eu tenho que me lembrar, são várias coisas, mas pelo menos para quase tudo que a PEC pretende proibir. Por exemplo, não se pode mais ter adicional por tempo de serviço, anuênio, biênio, quinquênio. O município continua tendo uma liberdade para se autorreger, uma liberdade para criar a sua lei, mas isso, por exemplo, ele não vai poder mais pagar. Uhum. Ele não pode mais fazer promoção ou progressão com base no fator tempo. Tem que ter uma avaliação de mérito aqui. Coisas que, como eu já disse, já existem no âmbito federal, mas que há municípios e estados que ainda trabalham com essa questão do tempo. Isso me parece muito interessante, porque, de fato, se a gente quer uma profissionalização, o fator tempo não deveria ser o fator decisivo. Férias-prêmio, porque se passou lá um certo transcurso de tempo, 5 anos, 10 anos, porque varia, cada estatuto pode prever de uma forma. Eu concordo que isso precisa ser reavaliado. A gente quer servidores públicos que sejam produtivos, e te digo na condição de servidora pública que sou. A PEC, entretanto, diz assim, esta realidade, estatutos hoje dos municípios que prevejam essas coisas não estão sendo afetados. Mas nada obsta que o município faça uma lei e retire isso, que o Estado faça uma lei e retire isso. O que tem que existir de preocupação é que, se o fator tempo ele não pode servir para se pagar a mais, para se promover, para se fazer progressão, para se pagar a gratificação adicional, com o que eu estou de acordo, tem que se pensar, por outro lado, numa forma de estimular as pessoas a quererem ser servidoras e a quererem continuar a ser servidoras. Porque senão nós vamos ter um crescente de esvaziamento de mentes mais prestigiadas, de pessoas mais capazes, porque elas vão encontrar na iniciativa privada um maior atrativo. Logo, por mais que me pareça correto, salutar, que se faça esse chacoalhar, porque alguns benefícios não são mais tolerados, eu concordo que essa é uma lógica importante, e para isso, Ana Carolina, não precisa de reforma, porque os benefícios não estão previstos na Constituição. Eles estão nas leis. Então, é a lei de Belo Horizonte, é a lei do Recife, é a lei do estado do Piauí. Essas leis podem ser alteradas para se retirar isto. A tese que predomina é de que não há um direito adquirido a um certo sistema remuneratório, falando em uma linguagem que talvez seja mais fácil das pessoas entenderem. Mas com isso não significa dizer que eu possa desprestigiar o serviço público a ponto de torná-lo um destino daqueles que não conseguiram lugar na iniciativa privada. É isso que a gente quer? É o desmantelamento do serviço público ou é a valorização?
Portanto, eu tenho que pensar numa forma de harmonizar essas duas coisas. Eu posso tirar essas parcelas, mas não posso imaginar que exista um pagamento inadequado para o funcionalismo público. Uhum. E se o que se quer é atingir a elite do funcionalismo público, talvez essa reforma não sirva, porque também tem esse discurso. Para ressuscitar o Collor aqui, os marajás, aqueles que recebem. Bom, basta ler que a reforma não está alcançando todo o funcionalismo público, todos os agentes públicos. Ela não se destina a todos eles. Então, nós continuaremos a ter carreiras que são mais bem tratadas do que outras, que consomem um recurso público maior. Eu nem estou dizendo que elas não devam consumir, porque são carreiras-chave e precisam ser bem remuneradas, sim. E um certo afogamento, uma certa martirização dos servidores que formam uma base, que esses sim são os mais afetados pela reforma. Uhum. Cristiana, só para a gente caminhar para o finalzinho, eu queria que você falasse rapidinho para a gente sobre essa questão do processo de digitalização. Como que isso afeta o funcionário público? Vai otimizar processos, diminuir cargos? Como é que funciona? O processo de digitalização hoje, também pensando no texto constitucional de hoje, sabe? Certo, Ele já poderia desencadear a extinção de cargos ou a declaração da sua desnecessidade. Nós temos hoje isso previsto na ordem jurídica. Está na Constituição. Então, cargos não são estruturas perenes, definitivas. É perfeitamente possível extinguir ou declará-lo desnecessário, que é uma situação mais temporária, não é tão árida, tão definitiva quanto a extinção. Extinção, você acaba com o cargo, é a morte do cargo. Quando você tem cargos que são ligados a tarefas que foram automatizadas, evidentemente que isso já pode levar à sua extinção ou à sua declaração de desnecessidade. E não há, na reforma, alguma coisa que mude isso. A reforma vai simplesmente continuar a prestigiar essa mesma linha. Então, se nós estamos diante de situações em que não faz sentido mais ter o cargo de servidor, porque aquilo pode ser feito por um computador, hoje já é possível declarar este cargo desnecessário ou extinguir, ok? Sem a reforma, sem qualquer proposta da PEC. Ótimo. Cristiana, eu te agradeço muito, tá? Obrigada, você acrescentou muito para o nosso debate, te agradeço, as portas estão sempre abertas, nós estamos aí produzindo outros conteúdos também, vamos convidá-la com certeza aí para participar com a gente mais vezes. Conversei com a Cristiana Fortini, ela é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. Muito obrigada pela participação, viu? Obrigada a você, Ana Carolina. Pena que o tempo é muito curto para tanta coisa. Um abraço para você e para os seus ouvintes. Obrigada. Pessoal, eu convido todo mundo a continuar nos acompanhando nas redes sociais, acessar o nosso site, diariodocomércio.com.br e também o site especial juntosporminas.com.br/reformas por Minas e acessar aí os nossos conteúdos especiais multimídia sobre as reformas. Um abraço a todos, boa tarde e até a próxima.